Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar sobre quatro assuntos hoje, tá? A gente vai falar sobre... A gente vai passar bem rápido sobre o Alisson, porque eu já falei muito sobre o assunto. A gente vai confirmar a informação que ele está indo pro Corinthians. Vamos falar da saída do Muricy, da vinda do Rafinha, tá? E vamos falar também do Choque Rei, tá bom? Mas antes, gente, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, segue a gente nas redes sociais e vamos falar de São Paulo, tá? Bom, seguinte, né, gente? Primeiro ponto aí, vamos falar do Alisson rapidamente, tá? O Alisson tá indo pro Corinthians. Tá, o Gabriel Sá já colocou pode gravar, o próprio Valentim Furlan também já confirmou, o André Hernan, o Alexander Vieira, são pessoas também que eu confio bastante, né? Tá indo pro Corinthians, né? O São Paulo só está esperando o R$ 1 milhão cair na conta, né? Para que ele possa ser inscrito no Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo informou que se o Corinthians quer o jogador, para que ele vá primeiro pelo empréstimo, ele vai receber R$ 1 milhão na conta à vista, né? E nessa situação, assim que o São Paulo receber, ele solta a documentação para que o Alisson possa ser inscrito no Campeonato Brasileiro. Mais R$ 500 mil até o final da temporada 26, né? Para que do pagamento do empréstimo, né? Que é R$ 1,5 milhão. 2 milhões caso ele jogue contra o São Paulo, é uma multa, né? E caso o Corinthians queira comprar o Alisson, tem algumas metas também que formam obrigação de compra, né? Mas para que o Alisson seja comprado, se eu não me engano, é mais ou menos 2,5 milhões de euros, né? Que aí dá em torno de 10, 12 milhões, uns 12, 13 milhões de reais, né? Deve chegar até 15 mais ou menos, né? Enfim, é mais ou menos os valores, tá? Que tá envolvido. A minha opinião sobre o Alisson estar saindo, eu já falei aqui em outros vídeos, tá? Quem quiser pode buscar aqui, tá aqui falando. Para mim, o Alisson sai pela porta dos fundos do São Paulo, né? Ele poderia ter feito uma transição, uma saída melhor. Eu acho que o problema não é você estar indo para um rival, claro, é ruim você estar indo para o rival, mas o problema de fato não é você estar indo para o rival, mas como você está indo, tá? Então, esse que é o ponto, tá? Bom, acho que vamos virar a página, Alisson já é passado, tá? E aí agora a gente vai falar da saída do Muricy Ramalho, tá? Muricy Ramalho, nessa sexta-feira, né, comunicou a sua saída, o seu desligamento do São Paulo, né? Emitiu até uma nota em suas redes, né? O Arquibancada Tricolor também postou lá, né? A gente já tinha falado, uma informação até do Alexander Vieira, que já havia falado com a gente, aí falou que tinha um burburinho que o Muricy Ramalho ia sair lá no final do ano passado, né? Ele já tinha trazido pra gente, né? E aí se confirmou durante esses dias, né? Enfim, então assim, o Muricy Ramalho sai da diretoria de futebol de São Paulo. E aí eu vou emitir a minha opinião, talvez fique um pouquinho maior essa informação, tá? Essa parte. Mas é o seguinte, na minha opinião, o Muricy Ramalho não sai com a imagem arranhada, tá? Eu tenho uma opinião um pouco contrária do que as pessoas dizem. Ah, mas o Muricy Ramalho foi conivente. Ah, o Muricy Ramalho foi isso. Ah, o Muricy Ramalho foi aquilo. Assim, o trabalho do Muricy Ramalho é de coordenador de futebol, né? É um trabalho muito mais por trás dos bastidores do que propriamente para ser visto, né? Então o Muricy Ramalho não viajava com o elenco, ficava mais na Barra Funda, ele fazia aquele elo entre os jogadores e a diretoria, né? Ele fazia uma parte de contratação de técnico, né? Ajudava nessa parte. Então assim, em 2022, principalmente em 2021, foi ele que ajudou a trazer o Crespo. Em 2022 foi ele que ajudou a contratar jogadores. Por quê? Porque se caso não contratasse ele, o Rogério Ceni ia pular fora, a gente poderia até ter caído naquele brasileiro ali se não fosse as contratações que ele e o Rogério fizeram pressão, né? Então, assim, em 2023 a gente foi campeão da Copa do Brasil e ele estava também nessa diretoria, né? Enfim, em 2024, claro, aí já sofreu alguns problemas, tudo, mas mesmo assim foi campeão da Copa. Foi ele que trouxe o Carpini, que foi campeão, quebrou o tabu em Itaquera e foi campeão da Supercopa, né? E 2025 foi uma tragédia, mas sofreu com muitos problemas de saúde, né? Mas o trabalho do Muricy é muito por trás das câmeras, né? E, enfim, eu acho que... E aí, depois que ele viu tudo aquilo, a informação era que ele estava querendo sair da diretoria, né? Então, eu não vejo isso como que ele arranhou a sua imagem, tá? Até porque ele era de uma diretoria onde o presidente Casares, ele é um cara centralizador. Acredito que, assim, eu duvido muito, e claro, não ponho minha mão no fogo por ninguém, mas eu duvido muito que o Muricy Ramalho sabia de todas essas maracutaias que tem acontecido aí no São Paulo, né? Nessas investigações, essas coisas todas, até porque ele não participava de negociações de jogadores, não participava dessa questão de negociação, porque tudo isso fica lá no Morumbi, não fica na Barra Funda, né? Ele foi chamado para esclarecimento para saber se ele sabia alguma coisa com relação ao Rui Costa, né? Enfim, então tem isso, a gente precisa pôr isso na balança. O Muricy Ramalho tem uma história de
vitórias no São Paulo, de conquistas, mas também tem de fracassos, que foi no caso esse 2025, uma parte do 2024, enfim. Então a gente precisa pôr isso na balança. O Muricy é cria da base do São Paulo, o Muricy foi técnico da base, o Muricy foi técnico do São Paulo, campeão lá atrás, ele foi auxiliar do Tele, o Muricy foi tricampeão brasileiro, o Muricy salvou o São Paulo do rebaixamento em 2013, o Muricy veio numa situação mais conturbada do São Paulo, e o Muricy conseguir 3 títulos depois de 10 anos aí sem ganhar nada, né? Enfim, 9, 10 anos sem ganhar nada, enfim. Então a gente tem que respeitar a história do Muricy. Não vejo como o Muricy sai com a imagem arranhada, tá? O Muricy tinha um trabalho muito mais por trás dos bastidores, e aí a gente vai ver aí a questão do Rafinha, que tá vindo aí pro lugar, não exatamente pro lugar dele, talvez a gente veja o Rafinha mais, né? Porque a gente vai falar um pouco mais do Rafinha, tá? Ele vai ter uma função um pouco mais diferente, tá bom? Mas a minha opinião sobre o Muricy é essa. Deixa seus comentários com respeito, tá? Essa é a minha opinião sobre o Muricy, e aí você coloca a sua aí com respeito, com seus pontos de crítica, tá bom? Se você tem, se você não tem. A maior parte da torcida eu acredito que vai estar contra as minhas, o meu pensamento, tá? Mas respeito qualquer um dos comentários, tá bom? Bom, Rafinha chegando, gente. O Rafinha tá chegando, né? Já foi anunciado aí pelo Gabriel Sapo, pelo Valentim Furlan, o próprio Alexander Vieira também falou sobre isso, né? Enfim, o próprio também o André Hernan, né, fez um vídeo sobre, até no Instagram lá, falando um pouco da função, e a gente vai trazer aqui, tá? É o seguinte, não é o mesmo cargo do Muricy Ramalho. O Rafinha fará um trabalho de quê? De gerente de futebol, né? Onde ele também vai fazer viagens com o elenco, então talvez ele seja mais visto, né? Então o que acontece? Ele vai ficar entre a diretoria e os jogadores de futebol. O Rafinha é muito respeitado, né? Entre os jogadores, né? Ainda, enfim. Então, assim, ele vai também fazer um pouco parte do Sub-20, né? Ele vai também estar ali fazendo o gerenciamento da base do São Paulo, junto com o Alan Barcelos ali, tudo, né? Enfim, então ele vai ter um pouco de uma função diferente, é um gerente de futebol, né? E a ideia do Massas é colocar um gerente para embaixo de cada departamento, né? Um gerente administrativo, um gerente, enfim, no departamento médico e etc e tal. Né, de uma forma que possa ter uma gestão até melhor, né? Enfim, o Rafinha vai ficar ali no time profissional de fato, e ele vai ali, no caso, vai estar sempre viajando, vai estar sempre com o elenco, então é uma tarefa diferente, tá? Enfim, então assim, o contrato do Rafinha vai ser um CLT, tá? Então não tem tempo de contrato, né? Então é mais ou menos isso, tá? Ainda não está anunciado pelo São Paulo, estava numa especulação, mas parece que as conversas avançaram e eles chegaram num acordo. Só falta ele ser contratado, tá bom? Parece que já está meio que fechado o acordo, tá? Em breve vai ser anunciado pelo São Paulo, tá? E o Choque Rage, comentei aí o que vocês acharam, né? O que vocês acham sobre o Rafinha no São Paulo, tá? Bom, vamos lá. Agora, Choque Rage, gente. Vamos falar um pouco da informação que a gente tem do Alexander Vieira, que trouxe aí um pouco como pode vir o São Paulo, e eu vou dar minha opinião de como o São Paulo pode ir, tá? O jogo acontece hoje, 6h30, lá na Barueri, tá? O mando de campo é do Palmeiras, tá? O Lucas Moura não vai estar relacionado nesse jogo, essa informação que a gente tem, tá? E, enfim, então vamos falar um pouco aí. Provável escalação do São Paulo, né? No gol, Rafael, né? Dupla de zaga, Arboleda e Sabino. Laterais, Mike e Wendel, tá? E aí, 3 volantes, tá? Vai ser Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, tá? Os pontas, Tapia, né? Ferreirinha e Luciano, tá? Esse é o time, tá? Podendo ter uns 4 volantes, tá? Com Luciano e Tapia na frente, tá? Então, basicamente, pode ser assim que o time vá. Essa é a informação que a gente tem. Eu, particularmente, não gostei muito dessa escalação. Quem conhece o canal aqui sabe que eu gosto muito da formação com 3 zagueiros, porém, precisa saber escolher, né, as peças certas. Para mim, eu iria dos 3 zagueiros, Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. Na volância eu colocaria ali, de fato, o Pablo Maia, ou podia ser o Bobadilha também. Eu gosto mais, assim, por mais que o Pablo Maia esteja
numa fase não tão boa, eu escolheria mais o Pablo Maia muito por conta dele ser um volante de marcação, né? Mas eu escolheria o Pablo Maia, mas poderia ser o Bobadilla, assim como foi no Morumbi, né? No jogo lá, naquele fatídico jogo que o São Paulo foi garfado, né? Colocaria ali três volantes, né? O Bobadilla, Danielzinho e o Marcos Antônio. Nas alas colocaria o Mike e o Wendel, né? E no ataque colocaria Tapa e Luciano, né? Essa seria a minha formação, né? Nessa provável escalação aí que a gente trouxe aí, tá? Que foi, inclusive, crédito ao Alexander Vieira, tá? Eu tiraria o Tap ali da questão do próprio da ponta, né? Talvez colocaria o Tapia mais centralizado e colocaria Luca e Ferreirinha, tá? Que eu acho que tem uma mobilidade melhor, uma velocidade maior, né? Embora o Ferreirinha seja muitas vezes inoperante, mas eu acho que seria interessante isso. Comentem aí qual formação vocês iriam, tá? Deixa seu comentário sobre o vídeo, sobre tudo, tá bom? E novidades, a gente vai voltar aqui, a gente vai falar sobre a reunião que o Massa teve com com os jornalistas, tudo, né? A gente vai trazer mais informações aqui sobre o que ele falou, sobre SAF, enfim, sobre bastante coisa, e a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Foi ele também que confirmou a negociação com o Corinthians, né, com o Alisson, tá bom? Então, novidades, a gente volta aqui para falar mais sobre essa reunião, sobre o São Paulo, tá bom? Então, um forte abraço e vamos São Paulo.